Volto com muita alegria. Nós tivemos uma ótima primeira aula lá no Paulo Sarazate e eu tenho certeza que teremos também um segundo ótimo encontro. Lá no primeiro encontro, eu escolhi para trabalhar com vocês o tema que eu tenho certeza que cairá, que foi meio ambiente. Não sei se vocês lembram, espero que sim. Trabalhamos as questões ambientais relacionadas à urbanização. Vocês me surpreenderam bastante em duas coisas. Primeiro foi a concentração. Nós tínhamos uma quadra e arquibancadas lotadas e quase todo mundo muito concentrado. E vocês também me surpreenderam com as perguntas, com as colocações que vocês fizeram. Eu cheguei mais cedo hoje, estava ali numa salinha vendo vocês. Parabéns pela concentração que vocês estavam. É sempre prazeroso demais para um professor dar aula para pessoas que estão querendo aula. Então eu estava vendo a concentração, sensacional, e eu espero que vocês continuem assim. A comunicação entre a gente sempre é um pouco mais difícil, principalmente para quem está mais longe, mas quando quiserem perguntar, a gente vai dar um jeito de atender as perguntas de vocês, tá? No primeiro encontro foi meio ambiente. Hoje a gente vai trabalhar globalização. Globalização, com certeza, estará presente na prova de vocês. E quando a gente fala de globalização, geralmente esse tema brota duas coisas na cabeça de vocês. A primeira é, esse tema eu já sei, porque é um tema muito falado. Ou a segunda é, eu ouço falar, mas não sei nada sobre esse tema. Então, o que é que eu pensei para equalizar esses dois mundos? Eu trouxe hoje as questões mais difíceis que já caíram no Enem sobre globalização. Ou seja, você que já domina esse assunto, você vai ver como esse assunto é trabalhado no nível mais alto. Então, eu quero deixá-los preparados para acertar as questões mais difíceis sobre esse tema. E você que porventura não domina, qual é o meu desafio? É tirar você do não domina para o estar preparado para as questões mais difíceis. Então, tem o desafio para vocês e tem o meu alto desafio, que é fazer com que você acerte as mais difíceis. As mais fáceis eu sei que vocês vão conseguir acertar, mas eu estou aqui para fazer um up, tá? Para jogar vocês um pouquinho mais para cima, e é isso que nós vamos fazer. Juninho aqui está no ponto já? Então, bora lá. Queridos, quando a gente fala de globalização, antes da gente começar a fazer as questões, eu quero dar um apanhado geral. Aí você que anota, se prepare aí, porque tem algumas coisas que eu quero que você anote, tá? O que eu for querendo que você anote, eu vou lhe avisando. Então, nesse primeiro momento, não se preocupe com a questão, a gente vai daqui a pouco fazer as questões. Vejam só, comecemos a conversar, tá? Eu quero escutar vocês. Se o assunto se chama globalização, nós vamos sempre pensar em um fenômeno local ou global? Obviamente global. Esse fenômeno global, ele tem ou não tem relação com a evolução da tecnologia? Tem relação. Então você já está guardando duas coisas. É um fenômeno global que é apoiado na evolução tecnológica. Só que agora eu quero lhe ajudar com outra coisa. A globalização é algo recente ou é algo antigo? Está vendo como as duas primeiras você me respondeu com mais certeza, essa agora você ficou com mais dúvida? Só um minuto. A globalização é um processo recente ou antigo? Vai, pode responder. Se errar, errou. Recente ou antigo? Antigo. Tão antigo, que a gente consegue falar de fases da globalização. E a primeira fase começou lá atrás em um fenômeno chamado grandes navegações. Só que talvez agora vai ficar mais fácil para você, porque até agora eu não lhe disse o que é globalização. Vou lhe dizer agora. Aí talvez vai fazer mais sentido você perceber que é um processo bem antigo. A globalização, aí você vai anotar, tá? A hora de anotar começa agora. Globalização é um fenômeno marcado. Globalização é um fenômeno marcado pela integração
entre os países. Globalização é um fenômeno marcado pela integração entre os países. Aí você anota, larga a caneta ou o lápis e volta a olhar para mim. Não confunda, e aí preste muita atenção nisso, não confunda integração com igualdade. Veja bem, o mundo que nós vivemos, infelizmente, ele é marcado pela igualdade ou pela desigualdade? Pela desigualdade. Com H, há um erro muito comum entre vocês alunos, que é confundir integrado com igual. Integração com igualdade. Não pense nisso. Integração tem a ver com relacionamento, concorda comigo? Quando é que os países começaram a se relacionar entre si? A partir das grandes navegações. Só que essa relação, você que é um ótimo aluno de história, essa relação foi marcada pela igualdade ou pela exploração? Pela exploração. Tanto é que os meus filhos e minhas filhas sabem que, por exemplo, a relação Portugal-Brasil foi baseada na exploração, colonização de exploração. Então, o que é que eu quero que você, nesses primeiros minutos de aula, guarde? A globalização é um fenômeno de integração entre os países, entretanto marcada pela desigualdade. Não é da época de vários de vocês, mas nos anos 90 fez muito sucesso uma música de axé music, chamada Pom Chipom Pom 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 Pom. A música diz assim, o motivo todo mundo já conhece, tem gente lembrando, tem gente que dançou o carnaval já com essa música, né? O motivo todo mundo já conhece, me ajude a lembrar, o de cima e o de baixo, dá para ficar mais bonito. Dá para ficar assim, para você vencer até o sono, tá? Pom, chipom, pom, 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 pom. O motivo todo mundo já conhece, o de cima e o de baixo. Aí a música mais na frente diz assim, onde os ricos ficam cada vez mais ricos e nós ficamos cada vez... Isso. Aí eu acho lindo vocês dizendo isso rindo. É lindo isso. Você vai lembrar na hora da prova do pom, chipom, pom, 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 pom. O rico, aí eu não quero que você pense em país. Aliás, eu não quero que você pense em pessoa. Eu quero que você pense em países. Os países ricos vão ficando cada vez mais. E os países pobres vão ficando cada vez mais. Porque os pobres são, começa com explorados. E o que é que os países ricos exploram dos países pobres? Vou lhe dar duas opções. Matéria-prima ou matéria-prima? Matéria-prima. Os países ricos exploram dos países pobres matéria-prima. E os pobres, países pobres, tentam comprar dos países ricos tecnologia. O que é mais caro? Tecnologia ou matéria-prima? Tecnologia. Então, os países ricos que vendem tecnologia ficam cada vez mais ricos. E os países pobres lutam para se desenvolver. Na maioria das vezes não conseguem. Ok? Só que eu usei uma linguagem que a prova não vai usar, que foi a linguagem país rico e país pobre. Então agora eu quero que você anote aí no seu caderno, na sua apostila, no seu TD. Você vai colocar assim, países desenvolvidos, aí bote aí um sinalzinho de igual, porque eu vou lhe dizer sinônimos que a prova vai usar para falar de países desenvolvidos. A prova não vai usar a linguagem país rico e país pobre. Ela vai usar desenvolvido ou subdesenvolvido. Então, quais são os sinônimos de desenvolvido? Só fazer essa introdução geral, depois eu vou para a pergunta, tá? Países desenvolvidos, anote. Países do norte. Países desenvolvidos são os países do norte. Países centrais.
Então, se cair na sua prova, país desenvolvido, país do norte ou país central, você vai pensar em ricos ou pobres? Vai pensar em ricos ou pobres? Ricos. Agora anote os subdesenvolvidos. Anote aí, países subdesenvolvidos. Sinônimos para países subdesenvolvidos: países do sul e países periféricos. Portanto, o que a gente, conversando assim entre nós, a gente está chamando de rico e pobre, a prova vai chamar de desenvolvido ou subdesenvolvido. Isso é bom do almoço. Depois do almoço, quando passa na nossa rua, é maravilhoso isso aí. Pronto, passou. País desenvolvido e país subdesenvolvido. Aí vamos lá. A globalização é marcada por essa integração entre os países, onde há um mundo igual ou desigual? Bora? Desigual. Vocês concordam comigo que quanto mais a gente repetir, mais a gente vai aprender? Concordam? Então eu vou repetir, até você ficar com abuso. Quando você ficar com abuso, eu fiz minha parte. Eu quero que você saia daqui dizendo que aquele professor só falou isso, porque lá na hora da prova você vai lembrar desta careca que está aqui na sua frente. Então vamos lá. O mundo globalizado é apoiado na evolução de dois meios: os meios de comunicação e os meios de transporte. Aí deixa eu lhe dar um exemplo para que isso fique mais fácil para você. Talvez aqui neste ginásio, vários já compraram alguma coisa pela internet. Por exemplo, os sites chineses, né? Então você já comprou alguma coisa pela internet. Quando você compra algo pela internet, você está fazendo uso de um meio de comunicação. A internet é um meio de comunicação. Esse produto que chega na sua casa, ele chegou graças à evolução dos meios de transporte. Então, o mundo globalizado que nós vivemos é marcado pela evolução de dois meios. Diga para mim quais são os dois meios: transporte e comunicação. Então eu quero que você anote isso também. Você já anotou o que é globalização? Você já anotou países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Agora você vai anotar evolução tecnológica. Estou indo muito rápido ou está tranquilo? Tranquilo? Evolução tecnológica dos meios de comunicação e transportes. Eu perguntei para o nosso amigo aqui das Libras se eu estava indo muito rápido, vou perguntar agora para vocês. Nessa velocidade que eu estou, está dando para acompanhar, sim ou não? Sim? Vou repetir aqui, tá, vou mais devagar um pouquinho. Vou repetir aquilo que eu disse lá no ginásio do Paulo Sarazate. A aula é para vocês. Eu não estou com pressa nenhuma, tá? Então, se não estiver anotando, se estiver rápido demais, me avisa que eu dou uma diminuída na velocidade. O que é que você acabou de anotar? Que tem a evolução tecnológica dos meios de comunicação e transportes. Aí a última coisa que eu quero que você anote, para a gente mergulhar nas questões. A globalização, aí eu vou repetir tudo que você já me ouviu falar, tá? Que é esse fenômeno marcado pela integração, onde os países ricos exploram os países pobres, onde nós temos a evolução tecnológica dos meios de comunicação e transportes, é marcado pela intensificação de 4 fluxos. Daqui a pouco eu digo o que é que você vai anotar. O mundo que nós vivemos, vejam se vocês concordam comigo, é um mundo cada vez mais intenso. Sim ou não? Existe até aquela frase de um samba: camarão que dorme, a onda leva. Então, se você não estiver ligado, o mundo lhe leva. Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo marcado por 4 fluxos bem intensos. Daqui a pouco você anota. Fluxo de pessoas,
fluxo de mercadorias, fluxo de informação e fluxo de dinheiro. Aí eu vou já trabalhar cada um deles, mas anote logo, anote. Maior fluxo de. Anote, maior fluxo de pessoas, mercadorias, maior fluxo de pessoas, mercadorias, informação, maior fluxo de pessoas, mercadoria, informação e capital. Capital, os meus filhos sabem que é dinheiro, né? Aí você anotou, larga lápis e caneta, volta a olhar para mim de novo. Veja se o que você anotou faz sentido para você. No mundo que nós vivemos, a informação, as notícias circulam cada vez mais rápidas ou mais devagar? Cada vez mais rápidas. Então você não precisa parar para tentar decorar isso. Isso faz parte da sua vida. No mundo que nós vivemos, por exemplo, a transferência de dinheiro hoje é mais fácil ou é mais difícil? É mais fácil por causa, por exemplo, do Pix. Então, por exemplo, você que é pai, que é mãe, você que tem um irmão mais novo, se o seu filho, se o seu irmão lhe pedir para transferir dinheiro para ele agora, se você tiver um celular com internet, tiver dinheiro na sua conta, você consegue fazer o Pix sem precisar sair daqui e ir até um local. Como era que se transferia dinheiro há 15 anos? Tinha que ir ao banco fazer a operação financeira. Então, nesse mundo que nós vivemos, marcado pelo fluxo maior de dinheiro, a tecnologia é um elemento fundamental. Então eu vos disse que tem maior fluxo de informação, maior fluxo de capital. Vamos agora olhar para as pessoas. No mundo que nós vivemos, as pessoas circulam mais, viajam mais ou menos do que antigamente? Viajam mais. E você anotou o último fluxo, que é o fluxo de mercadorias. Você provavelmente tem na sua casa alguma mercadoria que não foi feita no Brasil. Alguma coisa que veio de fora e você aqui no Brasil comprou. Ou comprou pela internet. É aquele produto que quando você vê está assim, made in China. Então foi feito lá na China e veio para cá. Logo, o que é que eu quero que você guarde? O que é globalização? A evolução tecnológica e os 4 fluxos. Só isso. O que é globalização? Os países mais integrados. Os 4 fluxos eu acabei de falar, e é um processo onde o mundo se torna cada vez mais desigual. Até agora, tudo tranquilo? Sim? Deixa eu olhar para quem está lá atrás. Lá atrás, eu quero ver as cabecinhas de vocês. Até agora, tudo tranquilo? Sim? Beleza. Vamos começar as questões. O meu filho quer perguntar alguma coisa agora? Evolução tecnológica dos meios de comunicação e transportes. Só isso? Beleza. Vamos nós. Primeira questão. Oi. Vou já falar sobre isso. Eu disse para vocês que eu trouxe questões fáceis ou difíceis? Difíceis. A primeira, por exemplo, não é fácil. Provavelmente vários de vocês vão aprender esse termo hoje, ou aqueles que já sabiam vão relembrar. O comando da questão é sempre por onde nós começamos a resolvê-la. Trabalhei muito isso com vocês lá no ginásio Paulo Zarazate, vou de novo repetir isso. Você não começa pelo texto, você começa pelo comando. Então, bora lá. De acordo com a diferenciação feita pelo autor, que prática econômica é considerada moralmente condenável.
Meus filhos, entendam uma coisa. Aliás, entendam não, me respondam. Moralmente condenável é a mesma coisa que ilegal? Não, não é. Moralmente condenável pode não ser ilegal. Concordam comigo? É condenável, mas não é ilegal. Vou dar um exemplo e eu espero não magoar ninguém, tá? Mas se eu magoar, já foi. Perdão. Hoje é domingo, né? Então é o dia para pedir perdão logo, certo? Quando você vê um caboclo de 70 anos namorando com uma menina de 18, é ilegal? Não. 70 anos, 18, tem nada de ilegal. Mas é estranho. Não é estranho? Tem gente que vai olhar e vai dizer, né? Então, não é ilegal. Mas tem gente que vai condenar. Entenderam? Quando você se depara com um comando como esse, você já precisa tirar da sua cabeça que a questão está falando de algo ilegal. Não é ilegal. Entretanto, é uma prática que não é elogiada. Ela é condenada. Aí vamos lá. O autor, que é o professor Milton Santos, vocês que gostam de geografia sabem que Milton Santos é o maior autor de geografia que o Brasil tem e que cai demais nas provas. Então Milton Santos cai pra caramba. O autor diz o seguinte: concorrer e competir não são a mesma coisa. A concorrência pode até ser saudável, sempre que a batalha entre agentes para melhor empreender uma tarefa e obter melhores resultados finais exige o respeito a certas regras. Já a competitividade se funda na invenção de novas armas de luta, num exercício em que a única regra é a conquista da melhor posição. Vou parar aqui. Concordam comigo que às vezes, para conquistar a melhor posição, existem empresas ou pessoas que fazem de tudo, inclusive às vezes até faltando com a ética? Tem gente que para conseguir uma melhor posição, tem gente que tem uma empresa e para conseguir vender mais, acaba fazendo coisas que os outros olham e acabam criticando. Então é isso que o texto está dizendo, que competir é saudável, mas às vezes a competitividade exagerada não é saudável. Aí o texto continua. De acordo com o texto, que prática econômica é considerada moralmente condenável? Vocês não têm obrigação nenhuma de acertar, mas eu quero escutar vocês. Vocês marcariam ou marcaram nessa questão que letra? Letra A. Gildésio, eu nunca ouvi falar de dumping. É por isso que eu estou aqui. Eu vim para cá para lhe ensinar coisas que você talvez não sabe. Se eu viesse para cá só para lhe dizer coisas que você já sabe, não fazia muito sentido. Então, ao lado da letra A, ou em qualquer outro canto que você queira, anote o que é dumping. Ao lado da letra A, ou em outro canto que você queira, anote o que é dumping. Posso dizer? Ocorre quando uma empresa diminui o valor do seu produto. Ocorre quando uma empresa diminui o valor do seu produto para quebrar a concorrência. Ocorre quando uma empresa diminui o valor do seu produto para quebrar a concorrência. Para de anotar e presta atenção em mim. Vamos lá. Imaginemos que eu venda microfone. Eu posso colocar o valor que eu quiser nesse microfone? Posso? Posso vendê-lo pelo preço que eu quiser? Posso, não posso? Tem alguma coisa ilegal nisso? Se todos os meus concorrentes vendem esse microfone por R$100
e eu passo a vender por 10, não é no mínimo estranho? Então, não é ilegal, mas é algo que vai quebrar os outros concorrentes. E quando eu não tiver mais concorrente, o que é que eu faço com o preço do microfone? Aumento muito mais do que R$100. Eu vou criar um monopólio para dominar o mercado. Entenderam? É diferente de uma promoção por um período pequeno. Eu estou fazendo isso com um objetivo, que é quebrar os outros. E depois que eu quebrar os outros, eu vou continuar vendendo por 10 ou eu vou aumentar? Vou aumentar. Então, dumping é quando alguém adota essa prática que não é ilegal, mas que é moralmente condenável. Aí deixa eu fazer uma pergunta a vocês que eu acho que vários vão me responder. Como é que se chama aquela prática que é ilegal? Vou dar só uma pista, começa com C. Cartel. Cartel. Me respondam porque eu também acho que vocês sabem. Geralmente quando um professor fala de cartel, ele dá qual exemplo? Os postos de combustíveis. Judésio, eu não sei o que é cartel. Cartel é quando as empresas cobram o mesmo valor por um produto. E geralmente jogam o valor mais para cima. Então tira de nós consumidores a chance de pesquisar. Obviamente eu não estou dizendo que todos os postos de combustível praticam cartel. Eu só estou dizendo que é um exemplo muito comum. Então, estou tentando bisurar um raciocíniozinho na sua cabeça. Caiu na prova prática ilegal, você vai marcar o quê? Cartel. Caiu na prova uma prática ilegal, você vai marcar cartel. Caiu na prova uma questão parecida com essa, que caiu no Enem 2023, você vai marcar dumping. Dumping é legal ou ilegal? Dumping, legal ou ilegal? Legal. Cartel, ilegal. Oi, minha filha. Sim. Isso se enquadra no cartel, tá? Eu vou repetir o que ela disse para quem está mais longe dela escutar. Ela disse, Judésio, teve um tempo recentemente que foi divulgado que várias empresas estavam pagando aos seus funcionários o mesmo valor de salário. Isso, de certa forma, se enquadra como cartel? De certa forma, sim, tá? Lembrando que o difícil aí é provar que as empresas combinaram. A grande dificuldade é provar, certo? Isso. Vamos nós. Questão 1, portanto, letra A. Perderam isso aqui? Foi encontrado um cartão do Banco Inter da senhora ou senhorita Lara Silva Pereira. Lara Silva Pereira. Tá, só ver se está aqui que a gente já entrega logo. Lara Silva Pereira. Tá ali, ó. Levantou a mão ali, Juninho. Me dê que eu entrego. Aliás, pronto. Obrigado. Tá, ela levantou a mão bem ali, ó. Levante novamente a mão. Pronto. Vamos nós. Questão 2. A gente vai começar pelo texto base ou pelo comando? Comando. Oi, meu filho. Hã? Oi, minha filha. O quê? Na primeira questão, letra C. Tá. Holding é quando você tem uma empresa que controla várias outras através de ações. Vou lhe dar um exemplo que já vai ficar mais fácil. Acho que minha filha já ouviu falar do Grupo Edson Queiroz.
O grupo Edson Queiroz tem, por exemplo, a Unifor, a Verdes Mares, a TV Diário, a Indaiá, a Esmaltec. Então, tem um grupo que controla várias outras empresas. O nome disso é holding, certo? Então, caiu na prova holding, você vai lembrar de ações. Vamos nós. As intervenções urbanas descritas derivam de um processo socioespacial que busca as intervenções urbanas descritas. Então, a gente vai ler o texto para achar o quê? Que intervenções são essas? Eu já fiz esse raciocínio lá no Paulo Sarazate, mas vou fazê-lo novamente aqui, porque tem pessoas que não estavam lá. Se eu tivesse logo no início da aula, dito assim para vocês: meninos, aquele negócio deu certo. O que é que vocês provavelmente me perguntariam? Que negócio? Então, se o comando diz as intervenções urbanas descritas, você tem que achar que intervenções são essas. Bora para o texto. Desde 2009, a área portuária carioca vem sofrendo grandes transformações, realizadas no escopo da operação urbana, conhecida como Porto Maravilha. Parte importante na tentativa de tornar o Rio de Janeiro um polo de serviços internacionais, a revitalização, etc, etc. Não precisa ler mais. O texto está falando de revitalização. Meus filhos e filhas, me digam uma coisa. Quando você revitaliza algo, você está tentando tornar aquilo melhor ou pior? Obviamente é melhor. Por exemplo, o centro da cidade de Fortaleza precisa ser revitalizado. Então você está dizendo que ele precisa ser melhorado. E você tenta melhorar isso para atrair mais pessoas e para que a economia local aumente. Então, bora agora responder a questão sem dificuldade. As intervenções urbanas buscam você vai revitalizar uma área para melhorá-la. E essa área, ela vai ajudar na economia só local ou global? Global, porque nós estamos falando de globalização. Então me diga qual é o item certo. Letra A. Letra A. Aumento, intensificação da participação na competitividade global. Gildésio, mas como que eu ia saber que era global? Na primeira linha ele fala que é uma área portuária. Nem vou perguntar a vocês porque é óbvio. Portuária não é porto? E um porto atende ao local ou ao global? Global. Por isso que é a letra A, certo? Podemos ir para frente? Podemos? Questão 3. De acordo com o texto, vocês que já fizeram questões anteriores do Enem, vocês já viram esse início várias vezes. De acordo com o texto, baseado no texto, de acordo com o autor do texto, aí preste bem atenção. Se é de acordo com o texto, é de acordo com o que você sabe, de acordo com o que eu disse ou de acordo com o texto? Com o texto. E por que eu estou lhes dizendo isso? Porque se o texto disser que a minha camisa é amarela, você vai marcar que ela é amarela ou rosa? Amarela. Porque o texto disse que a camisa é amarela. Ok? Então, sempre que o comando for esse, você, entre aspas, vai esquecer o que você já sabe. Entre aspas. Porque você precisa se concentrar no texto. Vou dar outro exemplo. Certa vez um texto do Enem disse que as queimadas eram positivas para o solo. Na maioria das vezes a gente raciocina que as queimadas são benéficas ou são negativas. Na maioria das vezes a gente raciocina que são negativas. Mas o texto estava dizendo que as cinzas se incorporam ao solo e que aquilo era bom. Então você tinha que marcar que era positivo. Tá? Bora para o texto. Cada objeto em si, cada objeto é em si mesmo um sistema funcionando sistematicamente. Um grande supermercado ou shopping
seria incapaz de existir se não fossem servidos por vias rápidas. A gente está aqui bem pertinho de um shopping. Como é o nome desse shopping aqui? Shopping Parangaba, óbvio. Shopping Parangaba. O fato de ter um terminal, o fato de ter uma estação, não torna o acesso ao shopping mais rápido? E isso facilita ou dificulta a vida dos lojistas? Facilita. O fato de estarmos tendo aula aqui e termos um terminal perto, facilita a chegada de vocês? Facilita. Então, é isso que o texto está dizendo. Bora continuar. Estou já no final, tá? Esse é o caso dos armazéns, dos silos, etc. Os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos e sistêmicos. De acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de intensificar a... Eu pedi para você anotar, está aí no seu caderno, está aí no seu TD, que o mundo que nós vivemos hoje é marcado pelo fluxo de uma série de coisas. Então, olhe para as respostas e me diga qual é a letra. Letra E. Dinamização dos fluxos. Vou voltar para o exemplo do Shopping Parangaba. Essa região aqui, em torno do shopping, é uma região calma ou intensa? Intensa. Fluxo de pessoas, fluxo de carros, fluxo de ônibus, fluxo de VLT, fluxo de dinheiro, fluxo de problemas. É uma região intensa. Dinamização dos fluxos. Ok? Só chamar a atenção que o texto, mais uma vez, é de Milton Santos. Milton Santos cai bastante no Enem. Vocês vão vê-lo na prova desse ano de novo. Portanto, questão 3, letra E. Oi, meu filho. Espera aí, vai de novo. É só leitura labial, que escutando, não estou escutando, não. Se eu posso comentar o que é dinamização? Se eu posso repetir o que é? Posso sim. Vou repetir o que ele perguntou, tá? Ele pediu para eu repetir o que é dinamização. Antes do meu filho anotar, olhe para mim, antes de você anotar, dinamização, concorda comigo que tem a ver com algo dinâmico? Dinamização vem da palavra dinâmico. Dinâmico é algo em constante movimento ou parado? Constante movimento. Aí agora pode anotar. Anotem. O que é dinamização? Algo que se refere à intensidade. Algo que se refere à intensidade. Pode parar de anotar. Dinamização, portanto, tem a ver com algo intenso, certo? Vamos nós. Eu sei que vocês já estão olhando para a televisão, eu sei, tá? Mas se concentre aqui em mim. Essa daí é que vai ser sorteada ou ela ganhou? Ela já ganhou essa, não? Essa vai ser sorteada. Pronto. Então, daqui a pouco, um sorteio de uma TV de 32 polegadas. Repita que eu não escutei. Um fone da JBL e um Alexa. Só quem fica até o final vai participar dos sorteios. Se for embora, bau. Questão 4. Eu acho que eu vou ficar até o final. Vamos lá. O aspecto mencionado no texto. Qual é a pergunta que você tem que se fazer no dia 9 de novembro, quando você lê esse comando? O aspecto mencionado no texto. Você vai se perguntar o quê? Que aspecto? Qual aspecto? Você precisa, na hora da prova, botar o que você está aprendendo aqui em prática. Você não está vindo para cá à toa. Essas aulas valerão a pena. Então, bora lá. O aspecto mencionado no texto, favorecido pela difusão das TICs do espaço rural. Judés, eu não sei o que são TICs. O texto vai dizer. Então, bora lá. É fundamental que se reconheça que as tecnologias da informação e comunicação, você já sabe o que são TICs. Me digam, por favor, sem nem precisar mais ler o texto. As tecnologias de informação nos ajudam a nos comunicarmos mais ou não? Óbvio, né?
Você que tem o WhatsApp, você se comunica mais ou menos com os seus parentes. Mas, a não ser que você não queira. Não, eu não aguento meus parentes, aí você não se comunica. Mas você que tem um WhatsApp, você tem uma facilidade maior para se comunicar. Por exemplo, existem pessoas, isso é uma pergunta, tá? Existem pessoas que conhecem outras só pela internet e nunca as viram pessoalmente? Existem. Você talvez seja amigo de alguém apenas virtualmente. Ou você acompanha tanto uma pessoa no Instagram que você se sente amiga dela. Um artista, por exemplo, o tal do influenciador. Logo, a questão está falando desse tipo de tecnologia. Só que esse texto, pega essa menina que ela está correndo com a televisão. Só que o texto está dizendo, é fundamental que se reconheçam que as TICs no meio rural potencializam a comunicação. Se concentra aqui em mim, ela não fugiu não, pessoal, a TV é nossa, tá? Ela não fugiu. Vamos lá. O aspecto mencionado no texto, favorecido pela difusão das TICs no espaço rural, é o ou a. O que é que a tecnologia no espaço rural potencializa? Olhe para as letras e me diga a resposta. O que é sociabilidade? É a maior ou a menor capacidade de se comunicar? Maior. Concordam comigo que tem pessoas que têm mais sociabilidade do que outras? Tem pessoas que são mais comunicativas do que outras. A internet facilita isso. Tem gente que nas redes sociais se dá muito bem e às vezes na rede não social, real, já é mais tímida. Portanto, amplia a sociabilidade. Só um detalhe, a letra B de bola, redistribuição de terra, é o remédio para qual problema social no Brasil? A redistribuição de terra na letra B de bola é o remédio para qual problema social existente no Brasil? A concentração de terras. O Brasil é um país marcado pela distribuição ou pela concentração de terras? Concentração. O Brasil é um país que tem muitos ou poucas pessoas vivendo em condições de rua? Muitas. Então o Brasil precisa redistribuir terra e isso está na nossa Constituição. Meu filho, cuidado, viu com essa TV? Questão 4, portanto, letra A. Questão 5, eu não aceito vocês errarem. Claro que entre eu não aceitar e você não errar, tem uma distância. Mas eu não aceito vocês errarem. Desses 5 mapas que aí estão, qual é o mapa que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje? Lembram que nós falamos que o mundo é cada vez mais integrado? Por sinal, chegou a hora de nós falarmos sinônimos de integração. Se a prova não quiser falar de integração, a prova vai usar uma palavra com 4 letras que começa com R. Qual é a palavra? Qual é a palavra com 4 letras que começa com R de rato e que é sinônimo de algo que está integrado? Rede. Os que têm um pouquinho mais de idade aqui, lembram que quando a internet começou a se popularizar, as pessoas falavam, a internet, a rede mundial de computadores. Rede, não é a rede de dormir, é a rede, por exemplo, de um pescador. A rede de um pescador não consegue pegar mais coisas ao mesmo tempo? Então, rede é no sentido de integração. E a UES, alguém aqui vai fazer a prova da UES? Olha que coisa maravilhosa. UES, dia 12, está chegando, né? Dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, dia da prova da UES também. Por sinal, não se esqueçam que os portões fecham às 9 horas. E se você chegar 9h01, adiós. Oi? Oi? Hã? É, a UES é de manhã. Você que está pensando que a UES é à tarde, você já ia perder a prova, tá vendo? Olha aí. À tarde é a prova do Enem. A UES é pela manhã.
mas o local de prova não foi divulgado ainda. Então, vocês vão saber o local de prova e vai vir lá o horário. Só estou avisando para quem nunca fez vestibular, que é diferente da escola, que você chega atrasado, chora e o coordenador deixa você entrar. Chegou atrasado, adiós, não faz mais, tá? Então, dia 12 de outubro, se prepare para fazer a prova da UES. A UES não usou nem integração, nem usou rede. A UES usou a palavra interdependência. Interdependência é sinônimo de tudo que nós conversamos. Aí vamos lá. Desses 5 mapas, qual é o mapa que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje? Letra A. Nem perder tempo aqui. Entretanto, para minha surpresa, essa questão teve um índice de erro bem alto. Mas vocês não errariam essa questão jamais, tá? Portanto, letra A. Questão 6. Lá vou eu fazer aquela pergunta de novo, que o meu objetivo é fazê-lo ficar com abuso de tanto que eu vou perguntar. Para o Brasil, uma consequência gerada pelo cenário econômico exposto. O que é que você tem que se perguntar? O que é que você tem que se perguntar? Qual cenário econômico? Como é que você vai saber qual é a consequência se você não souber qual é o cenário econômico? Ok? Deixa eu dar um outro exemplo aqui, bem maluco. Se alguém lhe perguntar assim, tu gosta dele? Qual é a pergunta que você tem que fazer? Dele quem? Né? Se a pessoa chega do nada e diz, tu gostou? Gostou de quê? Então, consequência do cenário econômico exposto. Aí você tem que saber qual é o cenário. Antes de eu ler o texto, deixa eu tirar aqui uma dúvida. Diga, meu filho. Risco país é o que eu vou explicar agora. Tá? É o que eu vou explicar agora. Vamos lá. Para o Brasil, uma consequência. Então, bora ler o texto. O dólar fechou esta sexta-feira, cotado a 5,45, em queda de 1,11%. Após uma semana turbulenta, quando atingiu 5,57 e forçou o Banco Central a vender 1 bilhão por instrumentos de mercado, a moeda norte-americana teve sua maior queda em 2 semanas, mas dá sinais de que vai seguir valorizado antes o real. Pesam nesse cenário de alta fatores políticos, o risco país, a alta dos juros, pressionando menos investimento e as expectativas pessimistas do mercado para o futuro. Meus filhos, o texto está falando de progresso ou de crise? Crise. De dólar baixo ou de dólar alto? Isso tudo favorece ou prejudica a economia? Prejudica. Qual é a letra? Diminuição do poder de compra da população. Vamos supor que você nunca tenha se preocupado com o valor do dólar. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se o dólar está mais alto, a gasolina fica mais alta ou fica mais baixa? Mais alta. E todos os produtos que nós compramos ficarão mais caros, porque esses produtos chegam nos mercantis via caminhões, via transportes que usam diesel, por exemplo. Então, você pode achar lá na sua casa que o dólar está mais alto ou está mais baixo, não impacta a sua vida, mas impacta, porque o dólar vai fazer com que toda uma cadeia fique mais cara. Aí o meu filho perguntou o que é risco país, que está aqui no texto, eu vou responder agora. Meus filhos, vamos tentar fazer aqui um exercício de imaginação. Você tem dinheiro para investir, certo? Você não é brasileiro, você é dos Estados Unidos e tem dinheiro para investir. Você olha para o Brasil e você vê o Brasil sendo um país estável ou instável? Ex ou ins? Instável. O Brasil é um país onde a política nos causa calma ou nos causa nervosismo? O Brasil revolta, mais do que nervosismo, revolta. Meus filhos, de 90 para cá, são 35 anos. Nesses últimos 35 anos, o Brasil teve 4 presidentes presos e 2
sofreram impeachment. Os investidores internacionais olham para o Brasil e dizem que país show para investir, ou pensam, não vou investir ali. Não vou investir ali. Então isso, meu filho, é risco país. É o risco econômico que você tem de investir naquele país, certo? Eu falei que 4 presidentes foram presos de 90 para cá, e eu vi algumas pessoas dizendo assim, ó, pensando quais foram, né? Então, para que isso não fique aí vazio na sua cabeça, de 90 para cá, quem é que já foi presidente do Brasil e depois foi preso? Na ordem, tá? Collor, Lula, Michel Temer e Jair Bolsonaro. Então, de 90 para cá, 4 presidentes foram, ou no caso do Jair Bolsonaro, estar presos. Então, e os impeachmentados, quais foram os 2 presidentes que já foram impeachmentados de 90 para cá? Primeiro Collor, lá nos anos 90, e a Dilma, em 2016. Assim sendo, a nossa política, vou perguntar de novo, é estável ou instável? Instável. Isso atrai ou expulsa investimentos? Expulsa investimentos. Tem alguém com a mão levantada bem aqui. Oi, meu filho. Repita. Não, é porque eu estou falando de 90, certo? E por que eu estou usando de 90 para cá? Porque em 89 foram as nossas primeiras eleições pós-ditadura. Foi eleito Collor e o seu 90. Então eu usei de 90. Certo? Vamos nós. Aqui vocês me disseram que é qual letra? Letra C. Muito bem. Questão 7. Oi, minha filha. De novo. Eu vou repetir para ver se eu escutei, tá? O Brasil tem muito petróleo, por que ele não consegue se auto-manter? Tá, sua pergunta é muito boa. A primeira razão é porque o petróleo do Brasil é um petróleo bruto. E o Brasil precisa de refinarias para que esse petróleo fique de melhor qualidade. Quando você compra açúcar refinado, esse açúcar é um pouco mais caro, porque ele é de melhor qualidade. Então, o Brasil precisaria investir em refinarias. Se você me perguntar, e por que é que não investe? Porque os nossos líderes são umas bênçãos, né? Para eu não dizer outra coisa. Aí, o que é que o Brasil faz? O Brasil vende petróleo e compra derivados do petróleo, o que não faz sentido nenhum. É como se você tivesse na sua casa uma goiabeira e você vendesse a goiaba e fosse no mercantil comprar suco de goiaba. Entende o que é que o Brasil faz? E aí, se você me perguntar, e por que é que o Brasil faz isso? Se eu soubesse a resposta, eu já tinha resolvido o problema do Brasil, né? Mas a resposta fácil é incompetência ou má vontade dos nossos líderes, desde que o Brasil é Brasil. Certo? Oi. Mas a médio prazo valeria a pena, certo? Vamos nós. Tem alguém me chamando? Não. Qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto? Qual mudança é resultado da forma descrita no texto? Bora para o texto. Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX. Chamo-a de informacional, para identificar suas características global e em rede, fundamentais e diferenciadas, e enfatizar sua interligação. É informacional porque depende de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, diretamente ou mediante uma rede. É rede
porque é feita em uma rede global de interação entre as redes empresariais. Concordam comigo que esse texto do professor Manuel Castells é um texto que está falando de globalização? Ele está todo tempo falando de informação e de rede. Informação e rede. Aí me respondam para vocês matarem essa questão sem dificuldade. As empresas hoje, no mundo que nós vivemos, elas estão concentradas em poucos países ou elas estão espalhadas em vários países? Espalhadas. Veja só, se você fosse dono de uma multinacional, você ia preferir colocar a sua empresa nos Estados Unidos ou na China? Provavelmente na China, por uma razão: a mão de obra é muito mais barata. E você não é um empresário? O empresário prefere pagar mais caro ou mais barato para os seus funcionários? Mais barato, porque o lucro dele vai aumentar. Então, várias empresas estão saindo dos seus países de origem e indo para outros países. Se eu tinha antes empresas concentradas, elas agora estão o quê? Qual é o oposto de concentração? O oposto de concentração é desconcentração. Acabou de chegar o próximo professor que vai dar aula depois de mim, o maior e melhor professor de história do estado do Ceará. Então você que está achando a minha aula, aguente, viu? Porque o próximo, sabe assim, quando você faz a preliminar para o jogo principal, eu chamo o professor que já vai dar aula de o açougueiro do conhecimento. Porque ele tira tudo que não presta, deixa só o filé. Ele vai deixar só o filé para vocês. Ele é aquela coisa, e a camisa hoje está combinando com ele, que ele é rosa por essência, tá? É o amor da minha vida, o professor Tiago Cavalcante daqui a pouco vai estar com vocês. Voltando para o que eu estava dizendo, o que é o oposto de empresas concentradas? São empresas que estão desconcentradas, espalhadas pelo mundo. Olhe para os itens e me diga qual é o item que tem uma palavra parecida com desconcentração industrial. Letra E. Judés, eu não conheço essa expressão. Eu disse para vocês que eu ia trazer questões fáceis ou difíceis? Difíceis. Judés, eu estou achando tudo fácil. É porque você é bom. Não menospreze o quanto você é bom. A questão está fácil porque você está concentrado. A questão está fácil porque você está atento. A questão está fácil porque você é bom. Não é porque a questão é fácil, não. Não menospreze o que você é. Porque acima de qualquer coisa você é um filho bendito de Deus. E Deus lhe fez com toda a sabedoria que você pode acreditar. Queridos, desterritorialização são empresas que estão se espalhando pelo mundo. Desterritorialização são empresas que estão se espalhando pelo mundo. E como é que nós chamamos essas empresas que estão espalhadas pelo mundo? Multi ou transnacionais. Ou multinacionais ou transnacionais. Portanto, pode passar. Portanto, questão 7, letra E. Só uma coisinha. Por que é que nessa questão você jamais marcaria nem letra A de amor, nem letra D de dado? Eu vou subir o nível da explicação agora, tá? Então se concentre. As letras A e D de dado trazem características de um modelo de produção chamado Fordismo. O Fordismo é lá do início do século passado, quando os produtos eram feitos todos iguais e eles eram produzidos em massa. Hoje em dia, como é que as empresas produzem os seus produtos? Elas produzem a partir da demanda. Aí eu vou lhe dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma empresa que produz carro, por exemplo, a Volkswagen, que produz, sei lá, o Gol, tá? Ou a Toyota, que produz o Corolla. Ela produz 1000 carros antes de vender ou só produz depois que vende? Só produz depois que vende. Porque esse rapaz pode querer um carro preto e essa moça que tosse Ceará
pode querer um carro branco. Esse rapaz pode querer um carro azul e a senhora pode querer um carro prata. Então, a empresa, ela não vai produzir mais em série e nem vai mais produzir tudo igual. Porque se ela produzir tudo igual, ela vai vender mais ou menos? Vai vender menos. Vocês já repararam que cada modelo de celular tem vários modelos? Tem um modelo com capacidade maior, menor, com câmera melhor, câmera pior, o tamanho maior, o tamanho menor. E o nome disso é flexibilização, não é padronização. Então, Fordismo e Toyotismo caem muito na prova e nós aproveitamos para fazer essa revisão. Bora lá, questão 8. A atividade econômica mencionada no texto. Você vai procurar o que no texto? Qual atividade econômica? Já está com abuso de eu perguntar isso? Já? Já está com abuso de tanto eu perguntar isso? Se tiver, sinal que está dando certo. Oi, minha querida. A sua pergunta é maravilhosa. Eu já gostei da senhora. Olha aí, muito bem. Ela me perguntou aqui, professor, as questões do Enem que dão mais pontos, são as difíceis ou as fáceis? Eu vou explicar de maneira bem rápida, sem ser chato, tá? Quais são as questões que a senhora não pode errar? As fáceis. Porque quando a senhora erra uma questão fácil, o computador, que quem corrige a prova da senhora é um computador. Quando a senhora erra uma questão fácil e acerta uma difícil, o que é que o computador pensa? Que a senhora chutou. E a senhora não quer chutar e nem vai chutar. A senhora vai acertar. Vocês entenderam o que eu falei? Se você erra uma fácil e acerta uma difícil, qual é a interpretação que o computador vai fazer da sua prova? Que você não tem a tal da coerência pedagógica. Traduzindo, o computador vai achar que você está chutando. Só que na hora da prova, vocês não têm que estar preocupados com isso. Na hora da prova, vocês têm que estar preocupados em fazer a prova. Certo? Não fique pensando, ai meu Deus, será que eu acertei uma fácil ou uma difícil? Vá fazendo, vai na fé. Agora, se a senhora lê uma questão, percebeu que ela é difícil, talvez a melhor estratégia seja pular essa, deixar para depois, tá? Bora lá. A atividade econômica mencionada no texto. Bora achar a atividade econômica? A riqueza que fez de Manaus uma cidade cosmopolita foi gerada por uma árvore da floresta, a seringueira. No final do século XIX, a borracha, flexível e à prova d'água, causou furor em um mundo em plena expansão industrial, mas acostumado a lidar apenas com madeira e ferro. Não precisa mais ler o texto. Qual é a atividade econômica que o texto está mencionando? A exploração da seringueira, do látex, da borracha. Aí vamos lá. A atividade econômica mencionada no texto propiciou ao Brasil e à Europa desempenhar quais papéis? No início da aula, quando eu fiz aquela introdução, eu disse a vocês que o Brasil se destaca por exportar, por vender tecnologia ou matéria-prima? Matéria-prima. E os países desenvolvidos mandam o que para nós? Tecnologia. Quando você lê assim, ó, Brasil e Europa. Brasil, país desenvolvido ou subdesenvolvido? Subdesenvolvido. E os países da Europa, desenvolvido ou sub? Desenvolvido. Então agora olhe para as letras. Qual é o papel que o Brasil desempenha e qual é o papel que os países europeus desempenham? Qual é a letra? Vocês estão me dizendo B de bola ou D de dado? D de dado. Show! Parabéns. Vocês não erraram uma, né? Estou impressionado, viu? Estou impressionado positivamente com vocês. Questão 9. Eu acho que está na hora de eu perguntar. Vou perguntar de novo. Nesse ritmo que eu estou indo, está dando para acompanhar? Sim? Beleza. Esse lado aqui?
Sim? Sim? Ok. Vamos lá. De acordo com o texto, 10 minutos. De acordo com o texto, tanto nos países centrais quanto nos países periféricos. O que foi que eu pedi para você anotar no início da aula? Sinônimos de desenvolvido e subdesenvolvido. Central é país desenvolvido ou subdesenvolvido? Desenvolvido. Periférico, subdesenvolvido. Só que eu quero agora falar de um outro grupo. Quero aproveitar essa questão para falar de um grupo chamado países emergentes. Preste bem atenção. Se você precisasse dizer o que significa algo emergente, tem dois significados, né? Emergente é algo urgente. Por exemplo, você caiu, quebrou o braço, é emergente ir para um hospital. É urgente ir para um hospital. Mas qual é o outro significado de emergente? É algo que está em ascensão, é algo que está subindo, emergindo. Então, vejam bem, os países desenvolvidos já estão lá em cima. Então, os emergentes são desenvolvidos ou são subdesenvolvidos? São subdesenvolvidos que estão subindo. Vou dizer de novo, tá? Países emergentes são subdesenvolvidos que estão subindo. Não se esqueçam disso. De acordo com o texto, tanto nos países centrais quanto nos periféricos, os movimentos ambientalistas tiveram como origem. Aí a gente vai ligar a aula de hoje, a primeira que eu dei para vocês lá no Paulo Sarazate. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente pensa sempre num mundo que conserva ou que degrada. O mundo que nós vivemos, na maioria dos casos, ele é um mundo de conservação ou de degradação ambiental? Degradação. Então, os movimentos ambientalistas tiveram como origem. Qual é a origem de um movimento ambientalista? É porque está tudo bem ou é porque tem problema? Se tivesse tudo bem, precisava de movimentos ambientalistas? Não precisava. Então, qual é a origem do movimento ambientalista? É que o mundo, nós, nos tornamos pessoas consumistas. Pensando nisso que eu disse, qual é a letra? Qual é a letra? Letra D de dado. Atenção, qual foi a musiquinha do início da aula? Qual foi a musiquinha do início da aula? Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres ficam cada vez. O de cima e o de baixo. Isso é característica de qual sistema econômico? Qual sistema econômico é baseado nisso? Capitalismo. É por isso que a letra D de dado está dizendo, ó, expansão do sistema econômico vigente. Ele poderia, para facilitar, ter dito expansão do capitalismo, mas a prova nem sempre quer facilitar a sua vida. Meus filhos, me respondam, por favor. O capitalismo tem como essência a preocupação com o meio ambiente ou a busca pelo lucro? Aí, buscando lucrar, nós mais preservamos ou mais degradamos? É por isso que os movimentos ambientalistas tiveram que nascer. Entenderam o raciocínio? Deixa eu fazer aqui um outro raciocínio. O movimento de defesa das baleias. Se as baleias não tivessem sendo exterminadas, precisava ter um movimento para defender as baleias? Não precisava. Entenderam isso? Então, o movimento ambientalista existe porque o mundo que nós vivemos degrada, ao invés de preservar. Questão 10. Cheguei onde eu queria. Eu queria chegar pelo menos na 10ª. Conseguimos. O texto aborda um paradoxo marcante do mundo contemporâneo. Meus filhos, eu vou tentar simplificar. Paradoxo é algo que faz sentido ou que não faz sentido? É algo normal ou contraditório?
contraditório. Então, o texto aborda algo estranho do mundo contemporâneo, que consiste na oposição entre, bora para o texto, num mundo como o nosso, por um lado marcado pela fluidez do espaço, as questões ligadas à circulação se tornam ainda mais relevantes. Já quero que você pare aí. O texto está falando da circulação de alguma coisa. Aí me respondam, porque eu sei que vocês, alguns mais, outros menos, assistem jornais, leem jornais, acompanham notícias, por exemplo, pelo Instagram, pelo TikTok e tal e tal. Cada vez mais nós temos países abrindo suas fronteiras ou fechando as fronteiras. Fechando. Especialmente na Europa. Temos países que estão se revestindo de um nacionalismo que é perigoso, porque cria um problema chamado xenofobia. Você talvez já ouviu essa palavra, mas muitos aqui talvez não. Se não sabe o que é, abra bem os ouvidinhos para aprender agora e não esquecer mais. Xenofobia é o preconceito, é o ódio, é a aversão a imigrantes. Então, xenofobia é, por exemplo, o que está crescendo em Portugal. Portugal, nos últimos anos, veio se enchendo de brasileiros. E o que é que começou a acontecer dentro de Portugal? Um preconceito, um ódio para com os brasileiros. O nome disso é xenofobia. Então, a questão está falando de um paradoxo do mundo atual. Qual é o paradoxo? Eu disse para vocês, obrigado, não precisava. Eu disse para vocês que o mundo atual que nós vivemos é marcado pelo maior fluxo de pessoas. Não disse isso no início da aula? Só que ao mesmo tempo que temos mais pessoas circulando, o que é que vários países estão tentando fazer? Fechar as fronteiras. Pessoas circulam mais, mas ao mesmo tempo vários países tentam fechar as fronteiras. Qual é a letra correta? Qual é o paradoxo que nós temos? Letra B de bola. Temos um livre mercado, só que ao mesmo tempo temos barreiras fronteiriças. Por favor, me responda. O que é uma fronteira? Fronteira é um limite entre dois países. Então, se eu fecho a minha fronteira, eu estou incentivando ou barrando pessoas. Barrando. Esse é o paradoxo do mundo atual. Eu, país, quero o dinheiro das pessoas, mas eu não quero elas aqui. Quem é que é bem-vindo? É o turista ou o imigrante? Quem é que é bem-vindo? O turista ou o imigrante? O turista. Porque o turista vai lá, gasta dinheiro e depois faz o quê? Vai embora. O imigrante vai lá e fica lá. Entenderam? Quando você é turista, você está gastando dinheiro e você é bem-vindo. Quando você é imigrante, na maioria das vezes, você não é bem-vindo. Juninho, quando acabar, pode me avisar, viu? Acabou? Para que eu fui dizer isso, né? Para que eu fui dizer isso? Era melhor não ter dito, né? Queridos, mas eu cheguei onde eu queria e eu não vou me alongar porque eu não quero atrapalhar a melhor aula que vocês vão ter agora.